Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. A gente vai começar corrigindo os exercícios da aula passada, tá? Então, não lembro a página, perdi a anotação. A questão 2 falava assim, do Cefet, né? Ao reagir um metal alcalino terroso do terceiro período, então, ó, metal alcalino terroso, aqui metais alcalinos, né, com exceção do hidrogênio, alcalino terroso, essa segunda família, do terceiro período, primeiro, segundo, terceiro período. Então, ele está falando do magnésio, do Mg. O Mg é um metal. Então, o metal alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica, dois elementos, com um halogênio do segundo período. Halogênio é a família 17 ou 7A. Do segundo período, 1, 2, ele está falando do flúor. Ele quer saber que tipo de composto vai ser formado e a fórmula. Primeiro, iônico ou molecular? A ligação é iônica quando faz ligação iônica, quando eu tenho metal com ametal ou hidrogênio. Ela vai ser molecular quando for uma ligação covalente, que a gente vai ver hoje o que é a ligação covalente. É um ametal com outro ametal. Aqui, como é o magnésio e o flúor, eu já sei que a ligação não é do tipo covalente. Então, o composto, ele não pode ser uma molécula, né? Vai ter que ser um composto iônico. Qual vai ser a fórmula dele? Bom, por eliminação, a gente vê aqui ó, que é MgF2, que eu tenho o magnésio e o flúor. Mas por que é MgF2? O magnésio está no grupo 2A. Então, o magnésio, ele tem 2 elétrons de valência, que ele vai querer perder esses 2 elétrons. Lembra que o metal, ele sempre vai querer perder. Então, o magnésio vai perder esses 2 elétrons. O átomo de flúor, que é o ametal, ele sempre vai querer ganhar, para completar os 8 na última camada. Aqui, ele está no grupo 17 ou 7, então ele já tem 7 elétrons na sua última camada. Como é a regra do octeto, ó, esse elétron vem para cá. Completei a valência do flúor, ficou com 8. Só que o magnésio tem esse outro elétron aqui, ó, que ele também precisa perder, tem que perder os 2 elétrons, né? Então, vem outro átomo de flúor, também com os seus 7 elétrons, e ganha esse elétron aqui, ó, do magnésio. Por isso que é MgF2, é um átomo de Mg, magnésio, e 2 de flúor, letra A. Na questão 3, questão 4, né, que eu pulei a 3. A história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de química do ensino médio, com uma esposa grávida e um filho adolescente que sofre de paralisia cerebral. Quando é diagnosticado com câncer, ele abraça uma vida de crime, produzindo e vendendo metanfetaminas. O uso de drogas pode desestabilizar, né, totalmente a vida de uma pessoa, gerando consequências devastadoras e permanentes. Muitas vezes toda a família é afetada. Aí ele fala aqui das metanfetaminas, etc. Essa série tá na Netflix, é da Netflix, né? Muito boa, aconselho vocês a verem, tá? Muito legal também. Então aqui, ó, Breaking Bad, esse aqui é o pôster do seriado, né? O Breaking tá aqui com BR, que é o bromo, e o Bad com BA, que é o bário. E ele quer saber qual vai ser o composto formado por esses 2 elementos. Repara que aqui em cima a imagem está pequena, que eu recortei. Ele te dá um número atômico para vocês procurarem na tabela periódica. O BR está no grupo 17A, ou seja, ele tem 7 elétrons na sua última camada, é o ametal. O Ba, que é o bário, ele é metal alcalino terroso, ele tem 2 elétrons na sua última camada. Metal com ametal, ó, esse elemento é metal, esse é ametal. A ligação vai ser do tipo iônica, então não é molecular, não é molecular. Composto molecular é aquele que faz ligação covalente, é ametal com ametal. Então vai ser um composto iônico, porque a ligação é iônica. Qual vai ser a fórmula disso aqui? Ó? O Br já tem 7 elétrons, lembra lá da regra do octeto, tem que ter 8 elétrons. Então o bário vai doar um elétron aqui, ó, para esse elemento. Ele vai agora ter 8 elétrons, né? O ânion com 8 elétrons. Só que o Ba precisa também perder esse outro elétronzinho aqui. Então, vem outro átomo de bromo, também com 7 elétrons, os elementos são iguais, e recebe esse elétron do bário. Então, esse elemento doa para 2 elementos diferentes. Então, vai ser BaBr2.
Aqui a única opção que a gente tem é essa, ó, letra D. Cuidado que no livro o 2 veio sobrescrito, né? Veio em cima, sobrescrito. Ele é embaixo, tá? É BA, nossa mãe, BR, e o 2zinho, ó, aqui embaixo, dizendo que são 2 átomos de bromo, tá? Não é em cima, é embaixo. Questão 5, que foi adaptada. Para evitar bolor em armários, utilizam-se determinados produtos denominados comercialmente de substâncias secantes. Esses produtos, como o cloreto de cálcio anidro, são higroscópicos, ou seja, capazes de absorver moléculas de água. Por isso, o frasco contendo esse secante acaba por acumular líquido no fundo, que nada mais é uma solução aquosa de cloreto de cálcio. Dados os números atômicos, é correto afirmar que, então, o cálcio 20 e o cloro 17. Se vocês olham o cálcio na tabela periódica, vocês vão ver que ele é metal. E o cloro é um A metal. Grupo 2A, grupo 17 ou 7A. Então, o que ele quer aqui? Ó, letra A. Entre o cálcio e o cloro ocorre ligação iônica? Sim, ocorre ligação iônica porque eu tenho metal com A metal. Já sei que a resposta é a letra A. Vamos ver o erro da B. Na formação do cloreto de cálcio anidro, o cálcio recebe 2 elétrons e o cloro perde 1 elétron. Exatamente o contrário. O metal, que é o Ca, vou fazer aqui, o metal, ele sempre vai querer perder os seus elétrons. O cálcio, como o grupo dele é o 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. O cloro, como a família 7A ou 17, ele tem 7 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para atingir o octeto na última camada, fica muito mais fácil o cloro ganhar esse elétronzinho. E aí o cálcio, para poder atingir também o octeto, ele vai perder esse outro elétron aqui, ó, para outro átomo de cálcio. Então, outro átomo de cálcio, com também 7 elétrons, ganha aqui, ó, esse elétron do cálcio. Então, vai ficar CaCl2. Quando a gente vai escrever o composto iônico, o metal vem sempre na frente, tá? CaCl2, ó. Aqui tá Ca2Cl. Isso aqui eu já sei que tá errado, é CaCl2. C não é. Na B também não é, porque o cálcio, ele não recebe, ele doa o par de elétrons. E o cloro ganha 1 elétron. E a D, o cálcio forma o ânion Ca2-. Pelo contrário, como ele doa o elétron, ele não forma o ânion, ele forma o cátion. E o cátion, a carga é positiva, é 2+. E o cloro não forma cátion, ele forma ânion, porque ele ganha o elétron. Então, se ele ganha o elétron, a carga dele é menos ou menos 1. Tá? Então, a letra D também é errada. Hoje a gente vai continuar vendo as ligações, né? Na semana passada a gente viu a ligação iônica, que é quando eu tenho um composto iônico, né? A substância iônica é formada por ligação iônica, quando eu tenho metal com ametal. Na ligação molecular, na substância molecular que a gente vai ver hoje, a ligação é covalente. Como é que vai ser formada a ligação covalente? Um ametal com outro ametal. Então tem que saber identificar quem são metais e quem são ametais na tabela. E aí a ligação covalente tem outros nomes, tá? Ou você vai chamar de ligação molecular ou de homopolar, mas o mais comum é chamar de ligação covalente. Como ela vai ser formada? Eu posso ter um ametal ou hidrogênio com outro ametal e hidrogênio. E aí, ninguém vai transferir elétron para ninguém, eles vão compartilhar o par de elétrons. Então, imagina aqui, ó, tem um átomo de hidrogênio, o hidrogênio tem um núcleo com um próton e um nêutron, e um elétron só na eletrosfera. Outro átomo de hidrogênio com seu único núcleo e seu único elétron na única camada que ele tem. Quando ele for fazer a ligação, o hidrogênio ele é exceção à regra do octeto. A gente vai ver na próxima aula as exceções, né? Mas o hidrogênio é a principal exceção da regra do octeto. Ele não precisa ter 8 para ficar estável. Ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele imita o gás nobre hélio, que é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada, só 2. Então, o hidrogênio imita a configuração eletrônica do hélio. Ele já tem 1, ele dá um jeito de ter mais 1 para ficar com 2 e estabilizar. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão compartilhar o par de elétrons, ó. Esse elétron, que era do primeiro átomo de hidrogênio, passa a ser dele
e do segundo átomo de hidrogênio também. E o elétron do segundo passa a ser dele e do primeiro átomo de hidrogênio. Eles compartilham os elétrons. E assim os dois formam uma substância molecular. A gente pode desenhar assim para enxergar, né, o compartilhamento, ou representar dessa forma, ó, na fórmula de Lewis, né? O hidrogênio com seu único elétron, ó, essa bolinha aqui é o elétron que ele tem na sua única camada, e aqui é o outro átomo de hidrogênio, que em vez de colocar a bolinha, a gente representou aqui com X, só para diferenciar o elétron de cada um. E aí, quando eles formam a ligação covalente, ó, eles estão compartilhando os elétrons entre si. A gente circula os elétrons, tá? Que são compartilhados. Ainda, a gente pode representar esse compartilhamento de um traço. Cada traço aqui, a gente vai chamar de ligação simples, né? Porque é um traço só. Esse traço aqui representa o par de elétrons compartilhados. Nesse lado aqui, eu tenho um elétron desse primeiro, e aqui nessa ponta eu tenho um elétron do segundo. Essas bolinhas você não desenha, tá? Você só desenha o traço. Eu desenhei ali só para a gente poder entender. Então, eu tenho um elétron desse e o elétron desse sendo compartilhado. Nesse caso ali do hidrogênio, formando uma ligação do tipo simples, tá? Vamos ver mais um, agora com o cloro. Ó, o cloro é ametal. Qual é a configuração eletrônica do cloro? Um S2, 2S2, 2S2... Você pode ver pela posição dele na tabela periódica. Se o cloro está na família 17 ou 7A, então a sua última camada vai ter que ter 7 elétrons. Eu não preciso olhar a configuração toda. Ah, mas eu quero. Demorou, ok. Ah, Luciane, como é que eu faço? Pega a tabela, encontra a posição do cloro, a família dele. Ah, é 17? Então ele tem 7 elétrons na última camada dele. Ó, aqui está certinho, 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, ele vai querer obedecer a regra do octeto, que é ter 8. Então, esse elemento não se estabiliza com somente 7 na última camada. Então, o que ele vai fazer? Como aqui a ligação é com outro átomo de cloro, eu tenho esse primeiro átomo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, 7 elétrons na última camada. Com esse outro cloro, que a gente diferenciou com um xzinho aqui, 7. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar, ó, esse elétron aqui vai ser compartilhado com esse elétron do outro cloro. E aí, esses elétrons compartilhados, eles ficam ao mesmo tempo nos dois átomos. Eles pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, ó, fórmula de Lewis, que a gente já vai ver como é que nomeia, né? Esse primeiro cloro tem os seus 7 mais um compartilhado. Esse segundo cloro tem os seus 7 mais um compartilhado. Quando a gente desenha os elétrons da última camada, a gente chama de fórmula de Lewis. Mas a gente pode também desenhar a fórmula estrutural. Esse par de elétrons aqui, ó, que está sendo compartilhado, que é esses dois aqui, a gente pode representar com uma ligação simples, um traço. Esse traço quer dizer que eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui. Esses outros 6, ó, a gente não precisa desenhar na fórmula estrutural. Ainda aqui, na fórmula estrutural, a gente pode desenhar a fórmula molecular, que é aquela resumidona, né? Eu tenho 2 átomos de cloro, eu vou ter Cl2. A substância cloro é um gás que a gente consegue enxergar a coloração dele no estado puro, né? É um gás muito tóxico. A gente que tem produto de limpeza em casa, né? Aquele cloro que a gente compra não é cloro puro, é um sal, hipoclorito de sódio. A gente dissolve e a gente não pode misturar esse hipoclorito com outras substâncias. Você não pode misturar, por exemplo, com vinagre, você não pode misturar com bicarbonato de sódio, porque pode haver uma reação de decomposição e liberar esse gás na atmosfera. E a pessoa que está lidando ali com aquele produto, limpando, né, sei lá, o banheiro, a superfície, respirar esses gases e ter uma intoxicação. Então é um gás muito perigoso, tá? A coloração dele, ó, num frasco aqui vedado, repara que está vedado, né? Porque se estiver aberto ele vai escapar do recipiente, você não vai conseguir enxergar. Ele tem uma coloração esverdeada, tá? E aqui, se a gente olha na molécula, ó, um átomo de cloro com outro átomo de cloro, formando a substância simples, nesse caso, Cl2, tá? Mais uma, vamos olhar a substância oxigênio, gás oxigênio, que é o O2. Qual é a configuração do oxigênio? Ó, 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência é essa última camada aqui, ó, é ela que me interessa quando eu olho a ligação química. Quantos elétrons eu tenho nela? 2 com 4, eu tenho 6 elétrons. Eu não precisava distribuir, era só olhar a família do oxigênio.
A família dele é 16 ou 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Para pensar, se a regra é do octeto, é mais fácil ele dar um jeito de arrumar 2 elétrons para atingir o octeto. E é o que ele vai fazer na ligação covalente. Ó. Como ele é um ametal com ametal, a ligação vai ser covalente. Eles vão compartilhar os elétrons. Então, esse oxigênio tem 6. Esse outro átomo também tem 6. Ele quer alcançar o octeto, então ele vai começar a compartilhar um por um. Aí agora, esse oxigênio tem 6 dele, mais um compartilhado, 7. Ainda não estabilizou. E esse segundo oxigênio também tem 6 dele, mais um compartilhado, 7. Então, o que eles vão fazer? Vai vir outros átomos de oxigênio? Não. Eles aqui ainda têm elétrons livres para fazer o compartilhamento. Então, vai acontecer um segundo compartilhamento de elétrons. Ó. Esse elétron se compartilha com esse elétron, né? As duas substâncias. Aí, o que acontece? O oxigênio tem 6 dele, mais 2 compartilhados, 8. Esse segundo oxigênio também tem 6 dele, mais 2 compartilhado, 8 também. Atingiu o octeto. Então, aqui é a fórmula de Lewis. É quando a gente desenha os elétrons que são compartilhados. A gente circula assim mesmo. A fórmula de Lewis dá mais trabalho. A fórmula estrutural, ela simplifica cada compartilhamento. Ó. Aqui não teve esse compartilhamento e esse. Então, eu vou representar na estrutural uma ligação do tipo dupla. Essa ligação aqui, ó, a gente chama de ligação do tipo dupla. É uma ligação dupla, tá? Esse oxigênio com esse. E a fórmula molecular, que é aquela resumida, né? Que é o O2. Esse gás aqui está presente em 21% no ar que a gente respira, né? No ar atmosférico. Vamos ver mais uma agora com ligação tripla. Ó, 3 compartilhamentos, que é o caso do nitrogênio. A família do nitrogênio é 15 ou 5A. Então, eu já sei que são 5 elétrons na última camada. A regra é a regra do octeto. Tem que ter 8 na última camada. O que ele vai fazer? Se ele tem 5, ele vai dar um jeito de compartilhar até ter 8. Por que ele vai compartilhar? Porque esse nitrogênio é um ametal e esse também é um ametal. Ametal com ametal, a ligação é covalente. Vai rolar compartilhamento. Então, o que acontece? Ó, esse primeiro nitrogênio tem 5 dele. Deixa eu fazer um por vez aqui, para a gente poder enxergar. 1, 2, 3 e 2. E o outro nitrogênio também. 1, 2, 3, 1, 2. Esse primeiro nitrogênio, ele tem 5, né? Então, ele vai compartilhar uma única vez. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter 5 dele, mais um compartilhado, 6. E o mesmo com outro nitrogênio. Então, eles podem compartilhar mais vezes, porque eles têm elétrons livres, ó, para compartilhar. Ah, Luciane, e se não tivesse elétron livre? Então, aí viria outro elemento, dependendo da questão, né? Pode ser outro nitrogênio ou poderia ser outro ametal qualquer para compartilhar. Mas aqui ainda tem um elétron livre. Então, ó, vou fazer o meu segundo compartilhamento. Agora, esse nitrogênio tem 5 mais 2 compartilhados, 7. E esse daqui também, 5 dele mais 2 compartilhados, 7. Ainda não estou no octeto. Mas eu também tenho um elétron livre para compartilhar mais vezes. Então, eu vou compartilhar outra vez. E agora sim, o primeiro nitrogênio tem 5 mais 3, 8. E o segundo tem os seus 5 mais 3, 8. Essa é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural vai simplificar cada compartilhamento. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou ter uma estrutura com uma ligação do tipo tripla. Esse nitrogênio faz uma ligação tripla com esse nitrogênio. E a fórmula molecular é aquela que resume a história toda, né? N2, porque são 2 átomos de nitrogênio. Lembrando, a gente só cita a fórmula molecular quando a ligação é covalente. Quando a ligação é do tipo iônica, a gente não vai citar a fórmula molecular, tá? E onde que a gente encontra o gás nitrogênio? Principalmente em saco de batatinhas, né? Essa daqui, a Ruffles. Já reparou que se você comprar um saquinho desse de batata hoje e quiser comer ele em dezembro, se você abrir o saco, a batata ainda vai estar crocante. Por quê? O gás nitrogênio, ele é um gás que a gente fala que é do tipo inerte. Ele vai preservar a batata que está aqui dentro. Ele não reage com a batata.
né? Não vai deixar a batata murcha, é um gás inerte, ele dificilmente ele vai reagir. Por quê? Essa ligação tripla, ela é muito difícil de ser rompida. Você quebrar essa ligação aqui, você tem que despender muita energia, é um gás muito estável, muito inerte. Então ele não vai reagir com a batata, não vai deixar a batata ficar murcha. E também é um gás que a gente encontra em 78% na média, né? Na atmosfera. Nesse momento que você mais está respirando, e eu também, todos nós, é gás nitrogênio. Ele está presente aqui, ó, um ATM, mais ou menos nessa proporção. 78% do que a gente respira é nitrogênio. 21% é oxigênio, né? Gás, oxigênio que a gente acabou de ver a estrutura. E 1% são os outros gases nobres, vapor de água, gás poluente, etc. Tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Façam, tira a foto e anexa na tarefa para mim, tá bom? Beijinho, boa semana.